Olá, povo de Deus, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos, 28 de outubro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 2, 19 22 e Lucas 6, de 12 a 19. Os 4 versículos da carta aos Efésios que temos hoje começa declarando que em Cristo há uma nova situação para os pagãos e para todos, pois Cristo promove a aproximação dos povos. Por isso, o autor da carta aos Efésios podia dizer: já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo no Senhor. E é nele que também vós sois integrados na construção, para formardes uma habitação de Deus pelo Espírito. Esta construção tão bem alicerçada, tendo Cristo como cabeça, não admite que qualquer irmão seja tratado como estranho, como estrangeiro. Podemos nos perguntar: quem inventou as fronteiras, os muros que separam os povos e nações? Seguramente não foi Deus. E em Cristo todas as fronteiras são extintas. Porém, o que vemos hoje na situação de nossos irmãos deslocados, refugiados, migrantes, dói o coração. Na sua mais recente encíclica, Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos ajuda a sonhar com um mundo novo e possível, que ele chama de mundo aberto, onde as sociedades seriam abertas e promoveriam a integração de todos. Trata-se de um amor universal que promove as pessoas com base nos direitos, sem fronteiras, onde se dá um intercâmbio profundo, fazendo circular um amor que integra e reúne. É preciso, com urgência, recriarmos as relações sociais, onde possamos cultivar o prazer de reconhecer o outro, promovendo a cultura do diálogo e do encontro. Ouçamos o Papa Francisco. Existem periferias que estão próximas de nós, no centro de uma cidade ou na própria família. Também há um aspecto de abertura universal do amor que não é geográfico, mas existencial. A capacidade diária de alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. Por outro lado, cada irmã, cada irmão que sofre, abandonado ou ignorado pela minha sociedade, é um forasteiro existencial, embora tenha nascido no mesmo país. Pode ser um cidadão com todos os documentos em ordem, mas fazem-no sentir como um estrangeiro na sua própria terra. O racismo é um vírus que muda facilmente e, em vez de desaparecer, dissimula-se, mas está sempre à espreita. Lucas 6, de 12 a 19. A prática da oração era comum em Jesus e ele tinha preferência por aquela oração feita na intimidade com o Pai. Por isso temos hoje esse relato onde Lucas nos diz que Jesus foi para o monte fazer a sua oração e passou a noite a orar a Deus. No relato de hoje, no ato seguido da oração, Jesus convocou e escolheu 12 dentre os seus discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Passa-nos a impressão de que o conteúdo da conversa de Jesus com o Pai foi exatamente sobre a escolha destes 12. A lista é muito significativa.
Mas hoje destacamos apenas dois. Simão, identificado como Zelota por Lucas, que Mateus e Marcos o chamam de Cananeu, outro nome dado aos pertencentes ao movimento dos Zelotas. E o apóstolo Judas, que Mateus e Marcos chamam de Tadeu, e é qualificado por Lucas como filho de Tiago, portanto, primo do Senhor. É este Judas que na última ceia disse a Jesus: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Temos também uma carta na qual se previne os cristãos contra os falsos doutores que se haviam infiltrado nas comunidades e que é atribuída a esse Judas. Segundo uma antiga tradição oriental, os dois apóstolos teriam evangelizado o Cáucaso, onde foram martirizados. Nos últimos anos, houve todo um movimento de resgate do apóstolo Judas, que passou a se chamar Judas Tadeu, para diferenciá-lo do outro Judas, e ganhou a fama de ser o padroeiro das causas perdidas. Hoje, porém, eu vou destacar a origem do apóstolo Simão, o cananeu ou zelota, que significa o mesmo, ou seja, zeloso, e que é um dos seguidores de Jesus de primeira hora, de maneira discreta, e se diferencia de Simão Pedro, líder do grupo dos 12. Eu vou me servir de um escrito de um teólogo peruano, Hugo Echegaray, que faleceu jovem aos 39 anos de idade. Ele diz: os zelotas se achavam vinculados a uma série de movimentos de insurreição armada, série que teve as primeiras manifestações por volta do ano 4 a.C., quando morreu Herodes o Grande, e surgem dificuldades para estabelecer a sua sucessão entre os membros de sua família. Os zelotas tinham influência junto ao povo que sonhava com a libertação da Palestina das garras do Império Romano. Era um movimento camponês da Galiléia, composto então por lavradores e outros membros de classes inferiores, todos descontentes com a ordem social e política da época. Muito provável que seguidores dos fariseus e dos essênios também se alinhassem com o ideal libertário dos zelotas. Todos eles perseguem na história a iminente realização do reino de Deus. Neste ponto, eles coincidiam com a pregação de Jesus quando este dizia: o reino de Deus está próximo. Muito do que os profetas anunciaram, os zelotas assumiam. Por isso, a insurreição pregada por eles deita suas raízes em uma tradição religiosa profundamente espiritual, profética. Deus é o soberano de Israel e o Senhor de toda a história. O que os caracteriza mesmo é a vontade de livrar de imediato Israel da dominação romana e substituir e acabar com o governo de seus representantes das altas esferas judaicas. É muito significativo que Jesus tenha convencido um membro deste movimento revolucionário para ser seu seguidor. Vejamos, por fim, 2 pontos fortes de conexão de Jesus com o grupo dos zelotas. O diagnóstico feito por Jesus sobre os chefes políticos do povo convergia com o ponto de vista zelota. Por isso, tanto Jesus como os zelotas adotam a atitude de desmascará-los como falsos pastores. Em ambos os casos, constatamos raízes populares e certa elaboração que dão margem às confusas expectativas messiânicas do povo em torno ao tema-chave do cumprimento iminente do reino. Porém, Jesus e os zelotas divergem na questão nacionalista. Jesus oferece o reino dos pobres
mas estes são não apenas o campesinato da Galiléia e da Judéia, nem somente os enfermos ou mendigos destas regiões, e sim o pobre que vive sob o domínio do Império Romano em toda a sua extensão, sem acepção de raça ou de cultura. Jesus participa no mundo dos pobres que não conhece fronteiras nacionais, confraterniza com eles por serem pobres, e nisto se mostra fiel à universalidade do amor do Pai, que termina com particularismos étnicos e exclusivismos religiosos. Para Jesus, o fermento do reino deve fermentar toda a massa, e esta é muito maior que um só povo determinado. São Simão, São Judas Tadeu, rogai por nós. Um beijo no seu coração.